Informações chegando, atualizações que vão acontecer ao longo desse Acorda Metrópolis, porque são informações muito recentes da Mirelle Pinheiro. A Polícia Federal prendeu um primo do Daniel Vorcaro nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Aqui, portanto, a gente já te dá a informação que eu tinha prometido de quem é o alvo da prisão temporária. Ao todo, os policiais federais cumprem, além desse mandado de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão. E é aquele papo que a gente traz sempre quando tem uma fase da Operação Compliance Zero ou de outras operações. Quanto mais a polícia avança nas fases das operações, mais pega eletrônicos, celulares, computadores e continua seguindo com as investigações justamente a partir do que é apreendido nessas buscas, nesses endereços ligados a esses investigados. Vamos lá no resumão de novo. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional ligados ao Banco Master. Além de colocar o senador Ciro Nogueira entre os alvos da ofensiva, a nova etapa da operação também resultou na prisão temporária de Felipe Cansado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro. A produção me corrige aqui que é Cansado. A gente, ao longo também dessa edição, vai entender melhor como é que é essa pronúncia do sobrenome do Felipe Vorcaro. Vamos falar mais fácil aqui, é o primo do Daniel Vorcaro, segundo apurou a coluna da Mirelle Pinheiro. É esse o alvo do único pedido de prisão temporária que tem nessa quinta fase da Operação Compliance Zero. Lembra aqui que agora aparece mais um parente do Daniel Vorcaro. A família é investigada desde a primeira fase. E, além do Fabiano Zettel, que foi preso lá na terceira fase junto com o Daniel Vorcaro, tem agora a prisão do Felipe Vorcaro, primo do Daniel Vorcaro. Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e esse mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, e as medidas foram todas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tem um outro ponto importante dessa investigação toda e dessa fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em outras fases também da Compliance Zero, que é o bloqueio de quase 19 milhões de reais. A gente, ao longo dessa edição, vai te trazer também as lembranças de tudo que já foi bloqueado, não só do Daniel Vorcaro, mas perceba aí, são quase 19 milhões de reais bloqueados de bens, direitos e valores ligados aos investigados, inclusive ao primo do Daniel Vorcaro, e tudo que se avança no esquema criminoso do Daniel Vorcaro também se avança do Daniel Vorcaro. Mesmo ele preso, ele segue sendo desses principais alvos dessas fases todas da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, essa nova fase busca aprofundar as investigações sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas, ou seja, ainda dentro de tudo, daquele bojo primário das fraudes do Daniel Vorcaro, mas também possíveis conexões entre operadores financeiros, ou seja, agentes do Banco Master, de outras instituições financeiras, agentes públicos. A gente lembra que tem também diretores do Banco Central sendo investigados dentro do caso todo do Banco Master. E estruturas utilizadas para ocultação patrimonial. Essas estruturas utilizadas podem ser de um tudo. Na quarta fase da Operação Compliance Zero, a gente entendeu que o Daniel Vorcaro dava casas para o Paulo Henrique Costa fazer tudo que ele fez. De querer, por exemplo, comprar o Banco Master, mesmo com o Banco Master tendo já uma infinidade, um histórico de problemas graves. E ele foi comprado pelo Daniel Vorcaro para tentar fazer passar isso dentro do BRB. Ele, num primeiro momento, se defende dizendo que todas as decisões eram colegiadas, mas a Polícia Federal consegue comprovar que o Paulo Henrique Costa tinha ali uma previsão de ganhar 146 milhões de reais do Daniel Vorcaro através de casas. E entendeu que ele ganhou, já chegou a ganhar metade desse valor em casas em São Paulo e aqui no Distrito Federal. Bom, essa fase da Operação Compliance Zero é um desdobramento direto das fases anteriores que apura essa fase agora, as fases todas, na verdade, apuram as supostas irregularidades envolvendo o Banco Master e o ex-controlador da instituição, que é o Daniel Vorcaro. Nas últimas etapas da investigação, a PF encontrou mensagens, registros financeiros e documentos que indicariam uma proximidade entre integrantes do núcleo financeiro investigado e também agentes públicos.
No caso de Ciro Nogueira, a PF analisa diálogos encontrados no celular de Daniel Vorcaro. E em uma das conversas, o banqueiro chama o senador de, abre aspas, um dos meus grandes amigos da vida, fecha aspas. E essa apuração aqui a gente já tinha trazido através de outras fases da Operação Compliance Zero, em que vazou conversas do Daniel Vorcaro com diversas pessoas, inclusive com o Ciro Nogueira. Os investigadores também analisam mensagens relacionadas a uma proposta legislativa apresentada pelo parlamentar envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, além de registros de voos realizados na aeronave ligada ao ex-banqueiro. Essa aeronave, inclusive, e outras que o Daniel Vorcaro tem, também foram utilizadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, que queriam acelerar ali a sua passagem pelo aeroporto de Brasília e pegaram carona no avião do Daniel Vorcaro, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, a sua mulher, Viviane Barça de Moraes e tudo mais. E esse caso aqui do FGC, do Ciro Nogueira, ele foi relator de um caso de anos atrás, e isso tudo foi revelado através dessas mensagens, que a gente vai ter mais detalhes sobre elas ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis, porque a PF coloca essas mensagens como uma das ajudas aí para chegar efetivamente ao Ciro Nogueira. Mas o Ciro Nogueira, como relator desse caso lá do FGC lá atrás, ele propôs aumentar ali o teto do FGC para caso bancos não conseguissem cumprir os seus compromissos, como foi o caso do Banco Master anos depois. Tem ali um limite das pessoas conseguirem receber o dinheiro de volta que aplicaram no Banco Master ou qualquer instituição e conseguiram receber rapidamente. As pessoas que tinham mais do que esse teto, agora me fugiu o valor do teto, mas daqui a pouco eu trago para você também esse detalhe. E as pessoas que investiram mais, que tinham mais dinheiro no Banco Master, vão demorar bastante ainda para receber esse dinheiro. O teto do FGC, a produção me atualiza aqui, é de R$250 mil. Lá atrás, o Ciro Nogueira propôs aumentar isso para um valor de R$1 milhão, aumentar muito esse teto do FGC. Não foi aprovado. Mas o que a PF já tinha levantado lá atrás é que essa tinha sido uma movimentação esquisita, até porque, na mesma época, o Ciro Nogueira conversava com um grande amigo dele, que era o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro chamava o Ciro Nogueira de um dos maiores amigos da vida. A gente vai seguir falando sobre Daniel Vorcaro, sobre quinta fase da Operação Compliance Zero.